E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos então começar agora a fazer a conversão de fato das moedas, tá? Aqui está nosso plano para hoje. O que a gente vai fazer é o seguinte, né? Vamos primeiro entender os tipos de moeda, que são moedas do tipo A e do tipo B, que basicamente o que muda só é a fórmula de cálculo, é simples isso, tá? Entender um pouquinho de taxa de compra e venda, como é que funciona o câmbio e explicar a nossa estratégia de conversão, tá? Vamos começar aqui por moedas do tipo A e B. Se a gente voltar aqui na nossa tabelinha do Banco Central com as cotações, no final, eu na aula anterior cheguei a mostrar essa nossa explicação aqui, essa explicação do Banco Central, mas eu não dei muita bola para ela naquele momento. Agora a gente vai olhar ela com mais calma, tá bom? Então o que acontece? Moedas do tipo A e B existem porque existem formas diferentes de calcular a moeda. Se você reparar, para o real, né, se a gente estiver usando a taxa, a gente sempre multiplica o valor do montante da moeda pela taxa para obter o valor em real. Né? Então, se a gente pegar uma moeda do tipo A ou B, o cálculo não muda. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, lembrando que a taxa são essas duas primeiras colunas. Tá? Então, se eu pegar a moeda aqui do Afeganistão, a gente vai ter que, se eu quiser verificar o preço de compra dela aqui no Brasil, eu pego o montante da moeda, multiplico por esse valor e vou obter o valor em reais. Tá? Para venda, a mesma coisa. Tá? Ela é uma moeda do tipo A. Isso não muda para a moeda do tipo B. Então, a moeda do tipo B vai acontecer a mesma coisa. Eu vou pegar e multiplicar esse valor pelo valor da moeda em si e vou obter o valor dela em reais. Tá? Você repara o seguinte: as moedas do tipo B, você vai ter valores normalmente pequenos, tá? Se você tiver aqui, por exemplo, essa moeda do tipo B, então eu vou ter 5 e aqui é 1,3. Vamos pegar outra moeda do tipo B. Então aqui eu vou ter 2,60 e aqui eu vou ter 0,97, tá? Quando tem moedas do tipo A, e eu vou mostrar o porquê da diferença, eu vou ter um valor pequenininho aqui dela na taxa, tá? Mas a paridade muda, tá? A paridade vai ficar um valor alto. E por quê? Porque a fórmula de cálculo muda, tá? Então, para a taxa, eu sempre multiplico, tá? Mas para a paridade, que é para calcular o dólar, se a moeda for do tipo A, eu tenho que dividir o montante, tá? Em vez de multiplicar. Então isso explica o fato da moeda do tipo A, às vezes, ter um valor pequenininho aqui na taxa, mas tem um valor alto na paridade. Tá? É porque a fórmula de cálculo muda, em vez de ela estar multiplicando, ela está dividindo, então esse valor fica grande do lado de cá. Tá? Por que existe essa distinção? Realmente eu não sei. A gente teria que entender melhor. Não sei aqui se tem alguma. Ah, não, aqui é só um disclaimer, só dizendo que não assume a responsabilidade pela simultaneidade das informações e tal. Mas enfim, realmente não sei porquê dessa distinção entre tipo A e tipo B. Tá? É, tá bom. Aí a gente tem outra questão aqui interessante, que são as taxas de compra e venda. Vamos olhar a taxa, que aqui é importante a gente só entender uma coisa, né? O porquê que vocês têm taxa de compra e venda. Basicamente é o seguinte, a gente está falando de um mercado de câmbio, né? De um mercado de compra e venda de moedas. E todo mundo que está negociando moedas tem que ganhar algum dinheiro, né? O trabalho dele é negociar moedas, ele com esse mercado, né? Com esse negócio, ele tem que ganhar dinheiro. E como é que ele ganha dinheiro? Ele ganha dinheiro na diferença das cotações. Então, se você reparar, o preço de venda é sempre o preço da pessoa que vende, né? No caso, a casa de câmbio onde você for vai ter sempre quando a gente fala taxa de venda, é a taxa que a casa de câmbio vende para você. Então, reparando, a taxa de venda é sempre maior que a taxa de compra. Tá? Então, aqui a gente vai ver que tem 0,473 e aqui é 0,472. Então, é aqui que eles ganham dinheiro. Tá? Eles vendem para você mais caro e compram mais barato. Então, cada vez que uma pessoa compra a moeda, ele fica compra a moeda, ele fica com a moeda na mão, te dá reais, e ao contrário, quando você vai levar reais para ele, aquela moeda está mais cara, e aí essa diferença de reais ele fica
para pagar as contas dele, ter o lucro, pagar os funcionários e tudo mais, da casa de câmbio ou do banco, né? Então essa é a diferença. Bom, no nosso caso, pouco importa, porque a gente só quer fazer um exercício de conversão de moeda. Então a gente vai usar o dólar, tá, para trabalhar. Então no caso a gente vai usar a paridade, tá? E nós não vamos nos preocupar com a questão da diferença, né? Essa diferença é chamada de spread, né? Spread cambial. Spread, vamos escrever aqui para você entender o que eu estou falando. Então é aqui embaixo é o spread, né? Spread cambial. E esse spread significa margem, tá? Pode ser traduzido como margem. E a margem é onde as casas de câmbio ganham dinheiro, tá? Nós vamos usar apenas a paridade de venda, tá? Vamos usar esse único valor para a nossa conversão. A gente só quer ter uma noção de valores convertidos, nós vamos usar o dólar como referência, tá? E vamos usar só a paridade de venda para a nossa conversão. Só isso já vai dar um trabalhinho interessante. E se você quiser depois evoluir isso para, enfim, se você entender um pouquinho do mercado e quiser trabalhar com as outras taxas de paridade, quer dizer, fazer separado compra e venda, aí eu vou deixar por conta de vocês, tá? E se vocês quiserem depois postar o resultado nos comentários para quem quiser saber, até para eu saber a evolução, ótimo, vou ficar feliz também. Mas vamos lá. Vamos então começar a trabalhar. Ah, tá. Aqui tem a nossa estratégia de conversão. Então nós vamos pegar o seguinte: eu não consigo simplesmente vir aqui e pegar uma moeda, né, de um país e converter em unidade da moeda de outro país, porque eu não tenho a conversão direta. Tá? Então meu objetivo é quantos euros eu preciso para comprar uma moeda do Afeganistão. Tá? Eu preciso converter tantos euros na moeda do Afeganistão, ou em pesos argentinos, ou em outra moeda qualquer. Então, como é que eu calculo esse valor, né, de uma moeda para outra? Eu não tenho a conversão direta. Então, o que eu vou fazer que nós vamos fazer, pegar a moeda de origem, convertê-la para dólar, que vai ser o nosso ponto de encontro aqui, né, a nossa referência, e a partir do valor em dólar, que é a referência, eu vou converter para a moeda de destino. Né? Então, se eu quiser converter do Afeganistão para euro, eu vou pegar a moeda do Afeganistão, converter para dólar, e depois de dólar eu converto para euro. E é assim que a gente vai fazer a nossa continha. Beleza, vamos começar então. A primeira coisa que a gente vai assumir é que a gente está trabalhando com a cotação que a gente obtém daqui, né, a gente obtém daqui do Read Quotation. Esse é o valor que a gente vai ter depois da Quotation Table, né? Quando a gente obtém ela aqui. Então nós vamos pegar o resultado da Quotation Table, que é uma lista de cotações, vamos obter uma cotação e transformá-la de uma cotação A para uma cotação B. Tá? Para isso a gente vai precisar do quê? Primeira function, eu tenho esse erro que me cerca do Funciton, mas vamos lá. Eu vou primeiro criar a função $2, que converte a minha moeda inicial para dólar. E o que eu vou precisar? Primeiro do valor, né, do tanto que eu quero converter, da quantia que eu quero converter da moeda, tá? E eu vou pegar a cotação da moeda, tá? Com isso, o que eu vou fazer? O meu retorno em dólar vai ser o quê? Aí eu tenho que voltar lá no BC e olhar a fórmula. Para pegar, então, $2. Se a moeda for do tipo A, pega o montante, que é o amount, e divide, né? Divide o montante pela paridade. Ok, então vamos lá. Então, if quotation ponto cointype igual a
Então, return amount dividido por quotation ponto. E eu falei que a gente vai usar de venda, né? Então é sell parity. Se não, eu vou multiplicar. Vamos ver se está correto. Então, se a moeda for do tipo B, né? Se a moeda for do tipo A, divide. Se a moeda for do tipo B, multiplica pela paridade. Que a gente combinou aqui é usar o sell parity. Beleza, então isso aqui resolve o nosso $2. E repare, eu só estou retornando o valor, que é tudo que me interessa. Tá? Agora nós vamos fazer o contrário. Nós vamos fazer function from dollar. Então é a minha conversão de uma quantidade, um amount em dólar para uma moeda. E aqui, para ficar mais claro, né, $2, e aí eu vou colocar aqui source quotation. Não precisa, tá? Isso aqui é um preciosismo mesmo, mas só para a gente ficar bem, para ficar bem claro. Então, source quer dizer a fonte, source que significa fonte, coloquei a abreviação. Então, a cotação de origem, tá? E aqui eu vou colocar a cotação de destino, dest quotation. Eu vou colar esse código, só que agora eu vou inverter. Né? Se eu quero, se a moeda do tipo A, para eu converter para dólar, eu preciso dividir. Se eu quiser pegar do dólar para a moeda, eu tenho que multiplicar, fazer a operação inversa. E aqui, né, se for moeda do tipo A é assim, se for moeda do tipo B também tem que fazer a operação contrária. Então é só isso. Tá? E agora minha função de conversão o que eu quero pegar? Eu quero pegar um amount que vai ser quer dizer, um montante, né, o valor na minha moeda de origem. Vou passar a minha cotação de origem e a minha cotação de destino. E isso é suficiente. Por quê? Porque agora eu posso simplesmente retornar, vamos fazer aos pouquinhos, para ficar claro. Então o que eu quero fazer? Primeiro, pegar essa cotação aqui e converter para dólar. Então, $2 amount usando a minha source quotation, né, a minha cotação de origem. Agora, isso aqui está me retornando um valor em dólar. Eu vou pegar esse valor em dólar e vou converter from dólar deste valor, né, esse é o meu amount, e eu vou passar agora a minha cotação de destino. Tá? Eu poderia, se quisesse, ter colocado isso aqui por fora. E feito dessa forma. Tá? Tanto faz. A gente pode criar essa variável intermediária ou não. Eu dessa vez vou deixar ele mais sucinto. Tá? Mas você fica sabendo que poderia ter feito isso só para você entender. E com isso, eu consigo vir aqui agora e vamos pegar aqui, vamos ver um código de duas moedas interessantes aqui. Vamos pegar, por exemplo, a moeda essa primeira moeda do Afeganistão, a moeda 1, e
Vamos converter para euro, que foi o exemplo que eu falei. O euro está aqui embaixo, é a última moeda, tá? Então, no nosso arquivo, eu vou pegar o euro. No caso aqui é a penúltima. Então, o índice dela é 155. O índice dela é 155. Então, eu vou pegar aqui no teste. Então, nós vamos pegar a moeda. Estou mostrando a cotação. Eu quero pegar então a moeda. Vamos mostrar as duas moedas. Show Quotation 1. Vou mostrar a cotação também da 155. E agora eu vou mostrar a conversão. Vamos colocar aqui no local AFN para a gente poder trabalhar. Vamos colocar um euro. Aqui eu vou mostrar a minha cotação do AFN, a minha cotação do euro. E agora eu vou converter. Vou converter quanto? Vamos supor que eu quero converter 5 euros de AFN para euro. E isso deve ser suficiente. Vamos rodar. Tá, ele está tentando ver um Global Quotation no BC.Lua, linha 148. Então aqui... tá, porque eu quando converti eu esqueci de converter aqui. Então aqui provavelmente também vai dar errado. Beleza. E legal, olha só. Vamos só dar um espaço aqui para ver melhor. Beleza. Então, minha primeira moeda é o FN, está aqui as taxas e as paridades, estou mostrando direitinho. Outra moeda é o euro, do tipo B. E quando eu converto 5 unidades da moeda do Afeganistão para euro, eu tenho esse valor, que são um pouco mais de 5 centavos. Tá? 5 centavos de euro. Tá? Vamos ver se a gente... Vamos comparar isso, né, esses 5 centavos de euro, convertendo para real. Tá? O real... Se eu bem me lembro é BRL. Não é BRL. O real não vai estar aqui, porque o real a gente vai ter que fazer pela taxa. Então o real não vai funcionar. Vamos fazer... esses são os casos de contorno que a gente vai ter que tratar. Tá, vamos deixar para depois a gente tratar os casos de contorno, que são o dólar e o real. Peraí, deixa eu comparar só uma coisa. O dólar tem. Tá, o dólar tem. Então não tem problema. O real talvez deve ter também, cara. Eu só não estou encontrando aqui. Mas deveria ter também o real. Bom, depois eu procuro e trago para vocês se a gente consegue fazer o real também. Mas a gente tem o dólar, legal. A taxa aqui está 1, ótimo, que é dólar para dólar, então não tem taxa. E aqui eu posso fazer. Então eu posso comparar. Então aqui o USD, vamos ver aqui na tabela, está na linha 48. Então vamos converter a moeda do Afeganistão para dólar, que está na linha 48 aqui. E vamos rodar. Então repara, eu obtive agora um valor um pouquinho maior, né? E por que eu quis fazer essa comparação? Porque eu sei que se a gente comparar aqui a taxa, tá vendo? Olha, ou melhor, vamos comparar a paridade. A paridade relembra que é o valor em dólar, né? Então a paridade aqui, ela tá, no caso do dólar, 1 para 1, óbvio, e o euro tá 1,11. Significa o seguinte,
quando você dá 1 euro, recebe 1,11 dólares. Tá? Significa que o euro ele tem uma valorização maior do que o dólar, o que já é esperado. A gente já sabe disso, já tem muitos anos. Conclusão: se eu vou trocar uma moeda do Afeganistão por euro desse valor, é esperado que em dólar o valor dê maior, o que é um indício que nosso conversor está funcionando legal, né? Faz sentido essa conversão. Então a gente tem um conversor que está atendendo o que a gente espera. O que a gente vai fazer depois, né? Vamos deixar para a próxima aula, mas agora a gente tem que melhorar isso. A gente tem que tirar desse código de teste e implementar de fato a função de conversão. Aqui a gente implementou a busca, a gente tem que implementar de fato a função de conversão aqui dentro da main para a gente poder chamar aqui na linha de comando, né? Em vez de chamar simplesmente dessa forma, eu vou chamar aqui o comando convert ou converter, né? E passar de fato as moedas, né? Passar, por exemplo, convert um valor 5 AFN para euro, tá? E aí a gente não vai precisar ficar toda hora reescrevendo lá na função de teste, como a gente está fazendo aqui, tá? Vamos deixar para a próxima. Obrigado aí, até. Fique com a gente.